Agora vamos falar de futebol. Já são 6 rodadas e nada de vitória do Sampaio na Série B. O jogo contra o Ceará promoveu uma reviravolta de emoções ao torcedor que foi ao Castelão. Nenhum outro jogo desta Série B começou de forma tão animadora para o Sampaio. Daniel Barros colocou o tricolor em vantagem e encheu a torcida de esperança. E deu até para sentir o gostinho de que sairia o segundo. Mas Renan deu uma mãozinha para o Ceará, literalmente, pênalti para o Vozão. Rafael Costa foi para a cobrança e deixou tudo igual. A partir daí, o Ceará passou a se sentir cada vez mais à vontade no Castelão. Sabe aquela visita que chega, bota o pé no sofá, abre a geladeira e se serve sem cerimônia? Ele atende pelo nome de Felipe. O camisa 10 faz o que quer e vira para o Ceará. No segundo tempo, o técnico Wagner Lopes lança a mão de Pimentinha. E ele até tenta algumas de suas estripulias. Mas é Edgar quem se consolida como o jogador mais importante do Sampaio na temporada. Após grande arrancada, a bola sobra para Max fazer o primeiro dele com a camisa tricolor e devolver a igualdade ao placar. O Sampaio até chega a flertar com o terceiro. Mas quando a fase é ruim, Jean é o terceiro titular a tentar guardar a meta tricolor. E ele também falha. Rony não tem nada com isso e faz o gol da vitória do Ceará. O Sampaio volta a ser derrotado em casa para desespero da torcida. Para tentar explicar essa fase difícil do Sampaio, a gente conversa agora com o Nicolau Leitão. Nicolau, tá complicado para o Sampaio, né? Agora nem o apoio da torcida ele pode contar. Complicado. Ontem foram, no sábado, um pouco mais de 5 mil torcedores, que, como a gente viu até, tiveram o direito de se animar um pouco no início da partida, mas diante de tantas falhas individuais, não existe esquema que resista. A gente está o tempo todo aqui tentando achar um horizonte de quanto tempo vai demorar para o Wagner Lopes dar minimamente uma cara para esse time. É possível falar em melhoras. O time até que melhorou desde o jogo contra o Bragantino, melhorou um pouco, já jogou melhor contra o Ceará, saiu na frente. Agora, nada resiste a tantas falhas individuais. O carrinho que o Renan deu, desculpa, mas para mim é um pênalti que é infantil. Ainda mais hoje em dia com essa recomendação de que você marque esse tipo de pênalti, desde que você aumente o contato do corpo com as mãos para cima. Aquilo ali foi um bloqueio de vôlei. Quem joga deitado é goleiro. Então, e por falar em goleiro, é muito difícil. Tem gente até querendo que o Sampaio contrate o zagueiro do Flamengo, o César Martins, que fez aquela defesa de mão trocada. Claro que é uma brincadeira, mas é o terceiro goleiro que joga e o terceiro que falha. Impressionante. Já para esse jogo contra o CRB, o Rodrigo Ramos viajou. E até falando sobre esse jogo contra o CRB, o Sampaio que já viajou para Maceió, faz hoje um treinamento no CT do CSA e causou muita surpresa porque dessa vez a assessoria não pôde passar a lista de relacionados, foi um pedido da comissão técnica. Então, a alternativa para sair dessa crise, se imagina, seja se guardar cada vez mais manter os ajustes do Sampaio apenas para ambiente interno. Mas o que se fala é que o Sampaio vai ter alguns desfalques importantes, mas não se diz exatamente o que é. O jornalista Carlos Afonso está cravando que o Luiz Otávio e o Edgar não jogam. O que se sabe é que o Rodrigo Ramos viajou, o William Paulista viajou também, mas ainda sem condição de jogo. Quer dizer, é cada vez mais uma incógnita a situação do Sampaio. A gente não consegue vislumbrar num horizonte, pelo menos num horizonte próximo, o Sampaio saindo dessa situação. Isso ainda vai demorar um pouco, se é que vai conseguir. Teoricamente, as contratações elas podem ajudar o Sampaio? A gente pode falar disso? Pois é, a expectativa é que esses jogadores que estão chegando, eles tenham uma bagagem técnica melhor do que o elenco que foi formado, que vem tentando desde o início do ano. Acontece o seguinte, o campeonato em andamento, terça e sexta, terça e sexta, terça e sexta. Vai uma leva de jogadores, vem uma leva de jogadores. Quanto tempo demora para encaixar isso? O Sampaio tem esse tempo? Tem esse tempo para se dar o luxo de tentar que o Wagner Lopes, que também é o terceiro treinador efetivo, busque uma cara para o time? Eu acho muito complicado. Se o Sampaio
Tá muito complicado. O que se pode falar é que Vasco da Gama e Atlético Goianiense sobram na competição. O Vasco que ainda não perdeu e invencível, a gente imagina mesmo que o Vasco, com algumas rodadas de antecedência, conquiste de volta o acesso à Série A, que para muita gente é onde ele nunca deveria ter saído. Vamos ver como é que foi mais essa rodada da Série B. Muitas partidas decididas pelo placar mínimo. Em São Januário, Andrezinho fez o gol da vitória do Vasco contra o Goiás. No Serra Dourada, o Atlético Goianiense bateu o Bragantino com um belo gol de Pedro Bambu. No Estádio do Café, melhor para o Londrina contra o Tupi. E debaixo de muita chuva, o Oeste bateu o Criciúma. Na Fonte Nova, a enxurrada foi de gols. 3-0 para o Bahia sobre o Paysandu. Quem também venceu bem em casa foi o Náutico, 2-0 contra o Joinville. Já o Brasil de Pelotas ficou no 1-1 com o Luverdense. O outro empate da rodada aconteceu em Goiânia. Vila Nova e Paraná não balançaram as redes. O Vasco da Gama segue invencível e lidera com 16 pontos, um a mais que o Atlético Goianiense. Com 11 pontos, Bahia e Brasil de Pelotas completam o G4. Na zona de rebaixamento, Vila Nova e Bragantino aparecem com 4 pontos. O Tupi é o penúltimo com 3. E o Sampaio Corrêa permanece na lanterna com apenas 1 ponto ganho. Pois é, na teoria, ainda existe tempo para escapar dessa situação. O Sampaio, se ele emplaca 2 vitórias consecutivas, ele tira um pouco a água do pescoço. O difícil é que o Sampaio ganhe 2 seguidas. Quer dizer, a matemática, ela está aí provando que dá. Mas dentro de campo é que precisa provar que isso é possível. O CRB é um time que ainda não empatou na competição, ele tem 3 vitórias e 3 derrotas. Nossa. Vamos ver o que o Sampaio faz lá em Maceió. Tá certo, obrigada então, Nicolau Leitão. Vamos tentar ver se o Sampaio sobrevive, né, essa fase. Vamos ver.